Boa tarde. Esse que vos fala é o professor Milton, de Química, do cursinho Maximize Enem, que eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas dicas para o Enem que está chegando. Queremos falar para vocês, principalmente, sobre uma das matérias que mais é pedida, a estequiometria. Mais especificamente ainda, queria falar para vocês sobre quantidade de matéria. Nós vamos falar sobre o mol. É uma dificuldade que muitos alunos encontram nos vestibulares e eu gostaria de poder passar para vocês algumas dicas para como resolver exercícios que venham aparecer sobre esse tema. Veja, toda vez que a gente fala mol, nós queremos falar sobre uma quantidade. O que é essa quantidade? É um número, é uma constante, chamada constante de Avogadro, que vale para a gente 6 vezes 10 a 23. Normalmente utilizado para átomos ou moléculas. Quando essa quantidade de matéria ela é colocada sobre uma massa, sobre uma balança, nós temos o que nós chamamos de massa atômica ou massa molecular. E essa massa ela é expressa em gramas. Notem, então, que existe uma correspondência entre o número de mols, o número de átomos ou moléculas e a massa atômica ou massa molecular por ela representada. Veja também, por exemplo, se eu tenho 1 mol de água, eu falo para vocês que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, que equivale a 18 gramas de água. Tudo bem? Então, lembrem sempre dessa correspondência. 1 mol equivale a uma determinada quantidade, 6 vezes 10 a 23, é uma determinada massa. No caso, 18 gramas. Também, podemos falar para um átomo, por exemplo, de ferro. Veja. 1 mol de ferro equivale a quê? A 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro, ou seja, 56 gramas de ferro. Por exemplo, quantos átomos há em uma amostra de 28 gramas de ferro? Pegando aqueles dados que nós obtivemos anteriormente, nós sabemos que de cada 56 gramas de ferro, que equivale a 1 mol de ferro, nós temos 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Ou seja, se nós temos 28 gramas de ferro, nós vamos ter um valor X. Fazendo uma regra de 3, nós vamos obter que nós temos, na verdade, 3 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Tudo bem? Também nós podemos ver isso aí nas relações gasosas. Lembrando que 1 mol de gás, nas condições normais de temperatura e pressão, vai ocupar um volume de 22,4 litros. Lembrem-se, todo gás, qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume de 22,4 litros. Também, nós podemos fazer a mesma relação feita anteriormente. Equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, ou ainda, equivale à massa atômica ou massa molecular, expressa em gramas. Por exemplo, se eu tenho 1 mol de gás hélio, ele equivale a 22,4 litros de gás hélio, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, ou seja, 4 gramas de hélio. Então, espero que essas pequenas dicas possam ajudar vocês a, no momento de vocês fazerem os cálculos estequiométricos, possam tirar a dúvida. Lembrar sempre que mol é uma constante, um valor, que ele pode ser convertido para volume, pode ser convertido para número de átomos ou moléculas, ou também pode ser convertido para massa. Então, nós, professores do Maximize, desejamos a todos vocês um excelente Enem. Até a próxima!